E aí pessoal, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês passo a passo de como você está configurando o servidor MySQL para ser utilizado em redes. Então, para testes, eu vou estar utilizando uma aplicação que eu mesmo desenvolvi. Então, é um sisteminha de agendamento, onde eu consigo fazer a conexão tanto via localhost quanto em redes. Mas eu posso estar utilizando outra aplicação, como por exemplo o MySQL Front ou a própria ferramenta NetBeans. Então, com essas duas ferramentas eu também posso estar conectando no MySQL via rede. E a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de configurar o nosso servidor lá, o MySQL, é verificar se o computador onde a gente está conectado, se ele vai conseguir obter uma resposta do computador onde está instalado o servidor MySQL. Então, para isso eu vou utilizar o comando ping. Se nesse comando ping a resposta for positiva, então a gente já pode estar configurando lá o nosso servidor. Se ocorrer algum problema aqui nesse comando ping que ele não tiver nenhuma resposta, gente, o servidor lá não vai dar certo. Então vocês não vão conseguir estar realizando a conexão. Então é bastante importante que o computador onde vocês estão conectados ele consiga obter uma resposta do computador onde está instalado o servidor MySQL. Então a gente vai fechar esse cara. Eu vou digitar aqui o endereço IP do servidor. Então esse é o endereço de IP onde a gente vai fazer a configuração, a porta de conexão e aqui a gente vai digitar o usuário. Porém, esse usuário root que tem configurado nesse servidor, ele não tem permissão para ser acessado de outro computador. Ou seja, esse servidor só aceita a conexão do usuário root se for localmente. Então, se esse usuário root estiver em qualquer outro computador da rede que não seja local, o servidor não vai aceitar a conexão. E para isso a gente vai ter que criar um usuário que que o servidor aceite a conexão de qualquer computador. Então para isso a gente vai conectar, aqui no meu caso eu vou conectar remotamente no meu servidor e vou criar esse usuário aqui no MySQL. Eu quero lembrar vocês que eu estou utilizando a ferramenta Champ, que é uma ferramenta que auxilia bastante a gente na parte aqui do banco de dados. Eu vou até entrar ali no painel de controle do Champ para mostrar para vocês qual é a versão que eu estou utilizando. Então vou abrir esse cara. Então a versão é essa daqui, 3.2.2. Eu acredito que seja a mais nova até então. Eu vou fechar esse cara, que a gente não vai precisar dele. Então o que a gente vai fazer agora para a gente conseguir se conectar de outro computador? Então a gente vai criar um usuário que tenha essas permissões. Então eu vou clicar aqui no link adicionar conta de usuário, vou digitar o meu nome, vou digitar a letra maiúscula aqui, mas aqui tanto faz. Vou digitar meu nome, Giovanni. Aqui eu posso especificar de qual computador eu quero que esse meu computador aceite a conexão, ou eu posso especificar que esse usuário poderá receber ou melhor, que esse nosso servidor poderá receber a conexão deste usuário de qualquer computador. Ou seja, se eu deixar esse sinal de porcentagem aqui, esse usuário poderá se conectar nesse servidor aqui de qualquer computador que esteja na rede. Se eu especificar aqui, por exemplo, o IP do computador, aí esse servidor aqui só vai aceitar a conexão deste usuário aqui se esse usuário estiver tentando se conectar diretamente desse computador, conforme for especificado. Mas a gente vai configurar aqui para que nosso usuário, porque esse usuário que a gente está criando, ele possa acessar esse servidor de qualquer local da rede. Então deixo aqui o sinal de porcentagem. Eu vou colocar uma senha. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que isso aqui não é uma senha segura, principalmente na parte aqui do banco de dados, mas aqui é só para teste mesmo. Aqui embaixo eu vou especificar as propriedades de acesso desse usuário que a gente está criando. Na parte de dados eu vou dar acesso total
E na parte de estrutura aqui, eu só vou dar acesso na parte de criar tabela ou criar o banco de dados e na parte de alteração. Então eu estou fazendo isso aqui, gente, porque a aplicação que eu desenvolvi lá, ele faz tudo de forma automática, tanto a criação da tabela no banco de dados, quanto a criação do próprio banco de dados. Então eu deixo essa permissão aqui para o usuário estar fazendo. Mas se for só para a parte do select e na parte de update, vocês podem deixar marcado só essa opção aqui de dados. Então feito isso, eu vou clicar em executar e ele vai criar meu usuário com as respectivas permissões. Então para quem não utiliza o XAMPP aqui, o PHP-MyAdmin, então aqui ele já mostra o código que foi utilizado para estar criando esse usuário e estar adicionando essas permissões aqui para o próprio usuário criado. Só que não é só isso, gente. Se eu for lá aqui na minha parte de teste e tentar fazer o teste de conexão, eu vou até digitar aqui Giovanni, vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e testar a conexão, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar devido ao seguinte motivo. Então, nesse computador que está instalado o servidor, eu estou com o Firewall ativo. Então, se ele está ativo, por padrão, a porta de conexão lá do MySQL, que é o 3306, ele está bloqueado no Firewall. Então, eu vou ter que ativar, ou melhor, vou ter que liberar essa porta ali no Firewall para que a gente consiga fazer a conexão. Eu acho que ele já até gerou falha aqui no teste que a gente está fazendo. Então, eu vou deixar do jeito que está e vamos lá para a parte do nosso servidor. Então, para liberar a porta de conexão no Firewall, a gente vai ter que entrar lá no Firewall e fazer essa tal liberação. Então, eu vou digitar Firewall, vou clicar aqui nessa opção, vou clicar aqui em configurações avançadas e aqui em regra de entrada a gente vai criar essa regra de liberação para a porta de conexão lá do MySQL, que é a 3306. Antes da gente criar essa regra, eu quero lembrar vocês que se essa parte aqui do Apache estiver em vermelho, então vou deixar ele na parte ali em vermelho para vocês verem como que pode estar no computador de vocês. Então, se tiver desse jeito aqui, essa regra aqui do Apache, vocês vão ter que deixar liberado a conexão. Então, é bastante importante verificar essa opção aqui do Apache. Então, a gente vai dar um OK. E agora sim eu vou criar a regra liberando a porta do MySQL. Então cliquei em regra, vou clicar aqui em nova regra, vou selecionar a opção porta, avançar, deixo marcada a opção TCP e aqui eu vou colocar a porta que eu quero liberar. Então é a porta, deixa eu dar uma olhada lá, 3306. Vou copiar esse cara e vou jogar aqui na regra do Firewall. Então ele está liberando essa porta aqui para me conectar de um outro computador. Então, clico em avançar, eu quero permitir a conexão, então deixo marcado essa opção, deixo marcado essas três opções também, clico em avançar e aqui eu vou definir o nome da regra. Dou um concluir e a partir daí eu já posso estar testando a minha conexão de um outro computador. Então vamos clicar aqui em testar a conexão. E o teste foi bem sucedido. Eu vou testar agora também, pessoal, a conexão aqui com esse software que é o MySQL Front.
Aqui eu já tenho já está configurado aqui a conexão com aquele servidor, então eu vou deletar e vou criar uma nova para vocês verem como que faz a conexão utilizando esse software. Então vou criar um novo. Então o processo é bem simples. Eu vou digitar o usuário. Aqui tem que ser maiúsculo, senão ele não vai dar certo. E a senha. Dou um OK. Dou um abrir e a partir daí ele já acessa o servidor MySQL do servidor. E tem outro detalhe, gente. Então vou voltar lá para a parte do servidor. Se vocês preferirem desativar o Fire do Windows, então é só vir aqui em serviços. Eu posso digitar, teclar no teclado, a tecla Windows R, ele vai me abrir essa telinha aqui do executar. Então é só digitar serviços.msc, dar um OK e ele vai abrir ali a parte dos serviços do Windows. Então eu procuro por essa parte aqui do Fire e eu posso desativar esse Fire do Windows. Então se eu desativar esse Fire do Windows, eu não preciso estar criando regras por parte ali do MySQL. Só que tem um porém, se eu desativar, por exemplo, agora o Fire do Windows, eu não vou conseguir me conectar lá do outro computador, a não ser que eu reinicie o computador. Então é bastante importante lembrar que assim que vocês desativar o Fire do Windows, vocês vão ter que reiniciar o computador e ligar novamente para você estar conseguindo fazer essa conexão. Caso contrário, ele pode não estar funcionando. Vamos fechar esse cara e vamos fechar esse aqui também. E é isso daí, pessoal.